Salve espectadores do canal, mais uma dica de livro e dessa vez um livro sobre a seita dos assassinos. A seita dos assassinos é um tema que atrai muita curiosidade de alguns historiadores e mesmo de alguns entusiastas, tendo em vista que o tema ficou cada vez mais apelativo na cultura pop depois do lançamento do jogo Assassin's Creed, que foi lançado pela Ubisoft. Nesse jogo, o jogador controla o personagem Altair Ibn Abad, eu acho que é essa a pronúncia, que pertence à Ordem dos Assassinos, e esse jogo fez muito sucesso, estabeleceu uma franquia e abriu um precedente para o interesse por parte de algumas pessoas pelo tema que teria dado origem ao jogo, no caso, o background histórico dele. Talvez a melhor obra de iniciação nesse tema seja o livro de hoje, escrito por Bernard Lewis, Os Assassinos, que no Brasil leva o subtítulo de Os Primórdios do Terrorismo no Islã. Bernard Lewis é um historiador britânico nascido em 1916, que ainda está vivo, inclusive fez 100 anos esse ano, que se especializou na história do Islã e na interação entre religião islâmica e o Ocidente, por assim dizer. O interesse na obra de Lewis aumentou muito após os atentados de 11 de setembro de 2001, tendo livros traduzidos para mais de 20 idiomas. Foi inclusive depois dos atentados que os livros de Bernard Lewis começaram a vir cada vez mais para o Brasil. Os Assassinos é um livro que foi originalmente publicado em 1967 e é até hoje uma das leituras obrigatórias para qualquer estudioso da seita dos assassinos. E até pelo menos 2001 ele já tinha sido traduzido para português, árabe, persa, japonês, espanhol, turco, italiano, alemão, hebraico, entre outras línguas. O subtítulo original da obra é Uma Seita Radical no Islã, mas conforme o livro foi sendo publicado em outros lugares, ganhou subtítulos que tentam fazer um paralelo entre os assassinatos cometidos pela seita estudada no livro com o terrorismo atual. Lewis se preocupa, no prefácio da edição de 2001, que vem nessa edição brasileira inclusive, em desmistificar alguns paralelos forçados que são feitos entre esse período da Idade Média, no mundo muçulmano especificamente, e o nosso presente, mas não deixa de apontar algumas semelhanças entre esses dois casos. No capítulo 1, o Bernard Lewis se dedica a dissertar sobre alguns dos trabalhos mais clássicos sobre o assunto, e algumas fontes antigas, especialmente do século XIV, que descreviam a seita dos assassinos. Numa revisão bibliográfica bastante bem feita. Nele, o Bernard Lewis demonstra que a própria palavra assassino só passa a ser conhecida e entendida na Europa como alguém que mata os outros, especialmente por dinheiro, no século XIV. A fama da seita se espalhou na Europa, especialmente a partir dos relatos de Marco Polo e de Odorico de Pordenone. No século XII, em algumas crônicas das cruzadas, o termo aparece como o nome de um grupo de sectários muçulmanos que eram liderados por uma figura conhecida apenas como Velho da Montanha, detestáveis tanto para os cristãos quanto para os muçulmanos. No entanto, Bernard Lewis afirma que as denominações Velho da Montanha e Assassino são oriundas da Síria e não da Pérsia, levando em consideração que a seita surgiu na Pérsia e migrou para a Síria. No capítulo 2, Lewis se preocupa em situar o leitor na história do islamismo posterior à morte de Maomé, de forma sucinta, mas suficiente. Para entender os ismaelitas, que são os sectários de onde surge a seita dos assassinos, é preciso entender a separação entre os xiitas e os sunitas, que surgiu após a morte de Maomé em 632. Os xiitas são formados inicialmente pelos muçulmanos que ficaram descontentes com a sucessão de Maomé por Abu Bakr, um convertido ao islamismo que se tornou o primeiro califa. No entanto, os xiitas ficaram descontentes com os califados, que se tornaram uma espécie de aristocracia que governava apenas para os seus próprios privilégios. No ano de 656, depois do assassinato do terceiro califa, Uthman, em um motim de muçulmanos, Ali, que era descendente de Maomé, finalmente se tornou califa, mas a guerra civil que se seguiu resultou em seu assassinato em 661. O califado foi para a mão de Umayyah, eu acho que a pronúncia é essa, e a família dele ficou no poder por quase um século. Após isso, o grupo dos Shia, ou os xiitas, começou a adquirir um caráter cada vez mais messiânico, permitindo que cada vez mais política e religião se mesclassem em um contexto onde essa associação era bastante natural. Ou seja, já era relativamente natural essa junção entre religião e política, como uma coisa só. E os xiitas contribuíam para aumentar ainda mais isso. Nesse contexto, a figura do imame, que é uma espécie de líder espiritual com poderes de cura, portador da verdade e outras características tomadas como divinas, tinha uma importância muito grande, e as divergências sobre os direitos de sucessão com o passar dos anos fizeram com que um grupo de descontentes seguidores de um descendente de um imame, chamado Ismail, fosse o grupo responsável pelo surgimento da seita dos assassinos, que por conta da sua crença em Ismail ficaram conhecidos como ismaelitas. Os ismaelitas formaram uma seita que superava seus rivais em vários aspectos, tanto em coesão quanto em organização e até em atrativos intelectuais e emocionais. Eles elaboraram um sistema de
doutrina religiosa de alto nível filosófico, ofereciam ao devoto respeito ao Alcorão, à tradição e à lei. Desenvolveram explicações filosóficas sobre o universo de origem neoplatônica, lidaram com a fé de forma emotiva, pessoal e sustentavam isso na imagem do sofrimento dos imames e auto-sacrifício de seus seguidores. O grupo dos ismaelitas tinha também um forte caráter político de alternativa aos descontentes com a ordem vigente. No entanto, vários outros acontecimentos, incluindo a chegada dos turcos, que eram convertidos ao Islã e bastante ortodoxos, deixaram a situação mais complexa e fez com que os ismaelitas perdessem força e espaço. E é aí que surge a pregação de Hassan il-Sabah, o velho da montanha. Isso explica por que a seita dos assassinos, que surgiu na Pérsia e tinha ramificações na Síria, mas que às vezes era mais conhecido na Síria do que na Pérsia, ter se ocupado quase que integralmente de assassinar outros muçulmanos, principalmente os sunitas. Existem várias lendas sobre a seita, inclusive na Europa, pelo fato de que os assassinos possivelmente teriam tido ligações com europeus e até mesmo matando em favor de estrangeiros. No entanto, é importante frisar que isso não é uma certeza, e ao contrário do mito, os assassinos não se ocuparam majoritariamente de matar templários e europeus em geral. O Bernard Lewis afirma no livro dele que o assassinato de europeus era raro e algumas vezes até acontecia por engano. A seita dos ismaelitas era focada em matar aqueles muçulmanos que eram considerados apóstatas, os infiéis e os traidores da própria religião, focando na morte de líderes políticos e religiosos, que era basicamente a mesma coisa daquele contexto. O primeiro assassinato de um europeu cometido pelos ismaelitas que se tem registro aconteceu em 1192, quando Conrado de Montferrat, que era monarca do Reino Latino de Jerusalém, foi assassinado. A partir dali, os relatos sobre a seita e as fontes começaram a aparecer com mais frequência. E o que mais impressionava os cristãos não era a ferocidade dos ataques, mas a lealdade cega dos ismaelitas. Como seita e grupo, a principal diferença dos ismaelitas para outras seitas e grupos foi o fato de ele ter sido a primeira a ter uma organização que não só era eficiente, mas também era duradoura. Segundo praticamente todas as fontes sobre o assunto, os assassinos eram servos muito fiéis do seu senhor. Eles se infiltravam no território inimigo, faziam-se passar por servos do alvo, ficavam muito tempo lá até que a hora propícia para cometer o assassinato aparecia. Não havia envenenamento, uso de armas de arremesso ou qualquer coisa do tipo. Os assassinos usavam basicamente suas adagas. Era recorrente o discurso de que para o assassino era glorioso ser morto ou mesmo se matar após cometer o assassinato. Isso é basicamente o contrário do que algumas pessoas acham hoje, especialmente por conta do jogo Assassin's Creed, em que o objetivo do assassino é se infiltrar sorrateiramente no espaço inimigo, matar sem ser visto e fugir. Mas não era desse jeito que as coisas aconteciam na seita dos assassinos. Para eles, morrer logo depois do assassinato ou se matar era glorioso. A própria palavra assassino possui uma origem bastante controversa. Normalmente dizem que ela vem do nome original do hashish, droga essa que supostamente era empregada pelo líder e fundador da seita, Hassan il-Sabah, para, em conjunto com jardins, mulheres e demais prazeres, dar uma amostra do que seria o paraíso que aguardaria esses assassinos, especialmente aqueles que morriam pela causa. No entanto, Lewis afirma que essa história muito provavelmente é inverídica e que o uso da droga pela seita não é comprovado nem pelos ismaelitas e nem pelos autores sunitas. O sociólogo e escritor Amin Maalouf afirma que, de acordo com fontes dos ismaelitas, Hassan il-Sabah gostava de chamar os seus discípulos de assassinium. Eu não sei se a pronúncia é essa, vou deixar a palavra aqui na tela. Que seriam pessoas fiéis aos Hassans, à fundação ou os princípios da fé. Eu não tenho mais informações sobre isso, se alguém souber pode comentar aqui embaixo. O fato é que a origem do nome assassino ser ligada ao hashish é muito provavelmente um mito e a maioria dos autores modernos que lidam com esse tema concordam com isso. Lewis discorre sobre o sucesso da seita na Pérsia, principalmente a partir do castelo de Alamut, quase impenetrável e onde Hassan il-Sabah residia, e onde os seus sucessores em geral viveram, apesar dos demais castelos nas montanhas que pertenciam à ordem. Hassan il-Sabah era descrito como um sábio, versado em várias artes e conhecimentos, e que não fazia nada do que fazia para buscar vantagens pessoais. Algo que ele supostamente usava para provar isso foi o fato de que ele matou 2 de seus próprios filhos, um por ignorar a proibição de beber vinho, lembrando que em geral no mundo muçulmano o álcool é proibido, e outro por supostamente conspirar um assassinato. Bernard Lewis demonstra como os mongóis foram o principal fator para o declínio da força dos ismaelitas, isso pelo menos na Pérsia, comandados por Hulagu Khan, que era irmão de Kublai Khan. Foram eles inclusive que tomaram o castelo de Alamut em 15 de dezembro de 1256, quando o líder dos assassinos naquele momento, Hukmun-Din Kursha, se rendeu na esperança de obter misericórdia. Parte dos assassinos migrou para a Síria. Aparentemente na Síria, que era um território mais hostil e de difícil penetração cultural e religiosa, e lembrando que apesar de tudo os ismaelitas eram uma seita estrangeira na Síria, a inserção dos assassinos foi muito mais difícil e a eliminação deles também foi mais eficaz. Pequenas sublevações posteriores faziam eco à seita, mas sem que houvesse uma ligação realmente concisa.
Como Bernard Lewis bem lembra, a seita dos assassinos não criou o assassinato, menos ainda o assassinato com fins políticos, mas acabou de certa forma ligada ao conceito. No entanto, o autor defende que mesmo que antes da seita existissem assassinos, inclusive assassinos habilidosos em diferentes lugares, a seita dos assassinos ismaelitas seria o primeiro grupo a empreender uma prática organizada de terrorismo, ou seja, o emprego sistemático do terror para atingir fins políticos. E lembrando que aqui política e religião são praticamente indissociáveis, como eu já citei 2 vezes nesse vídeo. O Hassan al-Sabah teria percebido que não adiantava tentar bater de frente contra a ortodoxia sunita e que revoltas contra eles no passado tinham fracassado. Era necessário aplicar estratégia e o alvo dos assassinos era o sistema político, religioso, militar e burocrático dos sunitas. Salvo raríssimas exceções, os assassinos não atacavam cristãos e judeus, e mesmo sunitas que não estivessem em posições estratégicas de poder. Esse posicionamento do Bernard Lewis de que os assassinos foram o primeiro grupo terrorista da história é um tanto controverso. Há quem acuse o Bernard Lewis de cometer anacronismo com essa declaração. Enfim, o comentário pelo menos instiga, e eu prefiro deixar a decisão sobre o Lewis ser ou não anacrônico para os especialistas na história do islamismo e do Oriente Médio. Enfim, Os Assassinos, do Bernard Lewis, é uma leitura obrigatória para quem quer conhecer a história desse grupo. E mesmo que outros livros tenham sido lançados depois desse, até onde eu sei eles não foram publicados em português. Logo, esse acaba sendo uma boa opção. Bom, então é isso. Muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até aqui. Nossas redes sociais estão aqui do lado, como sempre. O link do blog Leitura Obrigatória está aqui na descrição. E se você conhece alguém que jogou Assassin's Creed, ou gosta da franquia, ou leu algum dos livros inspirados nos jogos, passe esse vídeo para essa pessoa, talvez ela vá se interessar. Muito obrigado e até a próxima.